Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Pedro, da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, uma congregação da Igreja Metodista em Jundiaí. E é muito bom nos encontrarmos para esse estudo do livro do Apocalipse. Um estudo que temos feito, chegamos aí ao décimo estudo, a décima parte do estudo, chegando também aqui justamente no capítulo de número 10 e no capítulo de número 11. Quero iniciar esse estudo com uma palavra aí sobre algumas questões que vão surgindo pelas pessoas que estão acompanhando, a quem eu também estou mandando um grande abraço. No decorrer do estudo surgem às vezes algumas questões, algumas perguntas, né? Então, por exemplo, uma das recorrentes é: mas, pastor, esse trecho do Apocalipse se refere ao momento que a gente está vivendo? É algo que já aconteceu? É algo que vai acontecer? Então, lá no comecinho dos nossos estudos, nos estudos um, 2 e 3, a gente trabalhou um pouco sobre isso. O livro do Apocalipse, o modo como nós estamos lendo, o modo como eu creio também, coloco a minha reflexão e a minha espiritualidade na leitura do Apocalipse, não é tomando o Apocalipse como um mapa cronológico da história. Tem segmentos religiosos que fazem isso. Eles pegam o Apocalipse pensando, Apocalipse ele revela a história da humanidade, ficam tentando colocar cronologicamente o livro do Apocalipse na história. Não é essa abordagem que nós estamos fazendo. Apocalipse, para mim e para os estudiosos com os quais eu me baseio para prestar esse estudo, não é um mapa da história nesse sentido cronológico, tá bom? Não é um livro que revela sobre fim do mundo. Não, o livro do Apocalipse ele é um livro que tinha por objetivo, de acordo com o que ele mesmo expressa no capítulo de número 1, versículo 1, ele vai falar as coisas que vão acontecer em breve, e no mesmo capítulo 1, 19, ele diz com bastante clareza: é, é, escreve, João, as coisas que você vê, as coisas que são e as que vão acontecer depois dessas. Ou seja, o Apocalipse, ele foi então um texto escrito com um destinatário original, que eram as 7 igrejas, conforme nós já vimos. Dá uma revisão lá nos primeiros estudos e eu aprofundo um pouco isso. E para que serve estudar o Apocalipse hoje, então? Então a gente estuda buscando compreender naquele contexto em que ele foi escrito qual o significado dele? O que significava o livro do Apocalipse para aquelas 7 igrejas da Ásia, naquele contexto do Império Romano? E quando a gente entende o contexto do Apocalipse lá atrás, a gente consegue trazer para o nosso contexto. E daí a gente vai compreender o significado do Apocalipse para o nosso contexto, tudo bem? Esse é o exercício que a gente faz. Então não cabe a pergunta, já aconteceu? Não, o Apocalipse é um texto escrito para um contexto anterior ao nosso, né? Para aquele contexto. Agora, os conhecimentos que a gente vai aprendendo do impacto do Apocalipse para as comunidades da Ásia Menor e para a igreja que se espalhou pela Ásia e pela Europa nos primeiros séculos, é, esse impacto do livro do Apocalipse traz algo de muito importante para a gente também, tá certo? Então esse é o nosso jeito, o nosso modo de ler o Apocalipse. Alguém pergunta, mas aconteceu então, a profecia do Apocalipse se cumpriu literalmente? Então daí a gente retoma também o que a gente já falou no começo dos estudos. O Apocalipse, nenhuma visão bíblica tem por objetivo acontecer literalmente. Quando Pedro tem a visão de um lençol baixando, o objetivo não é Pedro matar e comer qualquer bicho. Aquilo está querendo explicar para Pedro algo para além, então de um modo simbólico. Tudo bem? Os símbolos remetem a uma realidade que a gente vai. Quanto mais a gente lê o livro do Apocalipse e estuda, mais ele vai se esclarecendo para a gente. E claramente, dúvidas vão permanecer também, assim como nós vemos no próprio texto de hoje.
ele vai trabalhar um pouquinho essa coisa de alguns mistérios que a gente não consegue compreender. Enfim, recapitulando um pouquinho peço que você continue. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, manda, coloca nos comentários. Algumas eu consigo responder na hora, outras elas vão ser respondidas em um outro vídeo, enfim. Mas participe, tá bom? Hoje, então, estamos no capítulo 10 e capítulo 11. Quero apenas recapitular com vocês que a gente está no contexto das trombetas, né? As trombetas que tocam, as trombetas que na leitura tradicional do Apocalipse sempre vão falar sobre juízo, é um resgate histórico da experiência do Êxodo. O povo que foi liberto do poder é, tirânico do Faraó. Então, a mensagem do Apocalipse quer trazer à memória dos cristãos e cristãs da Ásia Menor isso. Olha, gente, o que a gente está vivendo aqui hoje é, em grande medida, também aquilo que os nossos irmãos e irmãs do passado viveram lá no Egito, não é? E Deus não foi indiferente à dor e ao sofrimento deles, ao contrário, Deus se manifestou presente para libertar o povo. Então aqui nós vemos as primeiras trombetas trazendo à memória esse marco original do povo hebreu, né, a libertação do Egito. E depois ele mostra também, na quinta e na sexta trombeta, as forças do império mediante o exército. O império faz uma propaganda de beleza, de grandeza, de brilho, mas na verdade, se você olhar direito, ele, na verdade, esse brilho do império é construído com base em trevas, com base numa força bruta, de uma força bestial. Bom, e para além dele, a sexta trombeta extrapola, fala, e não é o Império Romano apenas, são os impérios, né? Ele fala de um exército grande, assim, de um número extraordinário, ou seja, são todos os impérios, né, que se baseiam na força, não é? As trombetas estão anunciando isso. Gente, o livro do Apocalipse, ele é como um caleidoscópio. Não dá para você ficar lendo ele literalmente, não existe essa cronologia clara. O livro do Apocalipse ele é muito bonito porque assim, ele é como assim ele é muito multimídia, eu diria, né? Em que sentido? Assim, ele começa a apresentar uma temática, ele faz uma pausa, aprofunda um tema, depois ele retoma e aprofunda outro tema aqui, e assim ele vai sendo construído, tá legal? Então, é, muitos comentaristas vão dizer que o capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 são o centro, o cerne da profecia. O cerne da profecia e o cerne do embate presente das igrejas do primeiro século. Tudo bem? E vamos dizer assim, a revelação, como eu gosto de perceber, assim, ela vai se aprofundando até que em dado momento ele vai chegar no capítulo 10 e no capítulo 11, 12 e 13 para revelar, olha o que a gente está vivendo aqui nesse momento. É um jeito de expressar o que se está vivendo, tudo bem? Então, o capítulo 10 assim, a gente tem que ler juntos, porque é muito bonito, né? O que ele vai dizer. Veja, ele estava vindo numa dinâmica de explicitar uma parte do poderio do império e dos impérios, que é a força bruta do exército, dos cavalos, dos cavaleiros, e, e é curioso e é importante, aliás, retomando aqui o capítulo, o estudo passado, eu falei que a gente ia retomar um pouco o capítulo 9, a partir do versículo 20 e 21, que vai dizer o seguinte: os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar demônios e ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, e nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem do seu furto. Então, nós percebemos um movimento interessante até a sexta trombeta, que é o seguinte: até esse momento da sexta trombeta, aliás, muitos comentaristas vão considerar a sexta trombeta como aquela que se refere de modo mais específico ao drama vivido pelas comunidades é, do livro do Apocalipse, né? O tempo presente. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso mais. Mas o que a gente vê aqui? O povo sofre, o povo sofre flagelos, eles sofrem essa, por essa força terrível do império, sofre pela, pelos selos, né? Que lá também a gente tem diversos sofrimentos causados pelas forças da terra que causam dor e sofrimento, mas eles não se convertem, não se arrependem do mal que eles fazem. E aqui a gente tem um tema importante que é: eles não deixam de adorar demônios e ídolos, ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não andam, não podem ouvir e nem andar. Então aqui você tem uma crítica que vai ser desenvolvida daqui a pouco no Apocalipse, mas uma crítica efetiva à idolatria. Já comentei sobre idolatria com vocês aqui. Quando ele critica a idolatria, não é uma crítica apenas ao gesto ritual de adorar uma imagem. A crítica que se faz de idolatria em geral na Bíblia é uma crítica a quê? A o que aqueles deuses dos povos, aqueles que exigem para si adoração, no que eles transformam a vida das pessoas. Então, quando o imperador exige para si adoração, no que ele transforma a vida das pessoas? Se a gente for retomar no Antigo Testamento a briga profética entre os profetas de Baal e os profetas de Javé, Elias, por exemplo, qual é o problema? Os profetas de Baal, a adoração a Baal, o culto a Baal, era um culto que tolerava a injustiça, a opressão. O culto a Baal era um culto que não tocava em aspectos centrais do culto a Javé, que era qual? Qual era o aspecto central do culto a Javé? A libertação do povo do Egito. A justiça que é feita para com os pobres, para com os pequenos, para com os órfãos e com as viúvas. Então, por isso, a crítica que os profetas fazem à idolatria não é uma crítica que tem por alvo fundamental o próprio povo que é enganado pelo profeta. O objetivo, quero dizer, não é condenar o povo enganado pela religião de Baal, oficializada em alguns momentos, por exemplo. O objetivo é o qual? É criticar o poderoso que se usa da religião para iludir as pessoas. Por isso o tema da não se arrependeram dos seus assassinos, das suas feitiçarias, da prostituição e do furto. Compreende? Então se saqueia o povo mediante a religião. Por isso a crítica, então, à idolatria. Aqui também no Apocalipse. Você está iludindo o povo, por isso o tema da mentira. E por mais que haja um aspecto que a gente hoje considera como sexismo, machismo, então, mas naquele contexto a idolatria também ele relacionava com prostituição, com a ideia de traição, né, a ideia de fidelidade a Deus e de traição com outros deuses, enfim. Mas o que está por trás disso é então a negação da justiça. Ou seja, não adianta nada a pessoa se dizer cristã, se dizer adoradora de Jesus e massacrar o povo, entende? E manter relações injustas. E esse tipo de relação é idolátrica. Não importa se o que ele está segurando na mão é a Bíblia. A Bíblia pode ser um instrumento de idolatria também. Compreendem?
Então, por isso, o capítulo anterior termina com um pessimismo. Os flagelos, as pessoas, né, estão sofrendo os flagelos, mas não estão se arrependendo. É preciso haver algo mais. É preciso haver essa sexta trombeta, ela precisa se desenvolver, ela chama a igreja para algo mais, né? Para sacudir de um modo mais efetivo a sociedade e a cultura, tá certo? Do seu tempo e nós, consequentemente, do nosso tempo. Então, agora sim, adentrando no capítulo de número 10. Por quê? Porque agora vamos ter uma outra abordagem, não é a abordagem do flagelo, não é a abordagem da praga, né? E sim uma nova estratégia adotada pelo livro do Apocalipse. E vamos ver qual é essa estratégia? Daí diz o texto que eu vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem como arco-íris em cima de sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então, esse anjo, ele é apresentado aqui de modo bastante forte como a presença do próprio Deus, né? Ele rememora como o próprio Deus e aquele que está sentado no trono e também o Cordeiro são apresentados em outros momentos, né? O anjo forte, que aí a gente precisa ler Daniel, tá certo? Se você puder, em algum momento, pega lá o texto de Daniel, capítulo de número 12, de 1 a 13, você vai enxergar também uma imagem bastante correlata, tá certo? Que é o anjo chamado naquele contexto de Miguel, daqui a pouco o Apocalipse também vai dar nome ao anjo de Miguel, esse anjo forte descendo. Né? Ele não falou o nome do anjo, eu vou guardar essa expectativa para quando se falar do Miguel, porque o nome Miguel ele tem um significado muito forte para o livro do Apocalipse. Mas, enfim, a ideia do arco, né, ou melhor, da íris, né, que envolve a presença de Deus, a ideia do rosto como o sol, apresentado também como o próprio cordeiro glorificado, as pernas como colunas de fogo. Então, essa é uma imagem muito bonita, assim, para a gente imaginar. Né? Então, esse anjo grande, poderoso, ele tem um livrinho aberto, né? Veja só, ao contrário do que vinha sendo apresentado anteriormente, de um livro fechado que ninguém conseguiria acessar, agora é um livrinho aberto. Que livrinho é esse? Ele vai aparecer daqui a pouco. E ele coloca o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, então é uma ideia de um domínio cósmico pleno, né, o que ele vai se referir. E diz o versículo 13 que ele brada em grande voz, como ruge um leão. Lembra-se de Amós, quando Amós vai dizer, né, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então aqui esse momento aqui do livro é um momento em que você tem o cerne da profecia e as imagens proféticas vão se apresentando e se acumulando aqui nesse momento. Então e daí a hora que ele fala, desfere os sete trovões, bradam, né? Então você tem um estremecimento. A ideia é uma grande, né, um momento apoteótico aqui que quer, né, apresentar a grandiosidade do que vai acontecer e do que vai falar. Logo que os trovões falam algo, veja esse versículo 4, né? E o profeta ia escrever, né? João ia escrever. João se coloca como um dos protagonistas desse momento do texto. Ele ia escrever, mas ele ouve uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, não as escrevas. Tudo bem? Então guarda uma parte do mistério, esse momento. Daniel, em Daniel capítulo 12, ele tem um livro também, mas o livro está todo fechado, esperando o momento certo para ser revelado. Pode ser uma referência a isso, ou pode ser também uma referência a que o segredo sempre existe uma limitação até onde a gente vai na revelação. Enfim, e daí diz o texto que o anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra levanta a mão direita para o céu e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele existe. Não haverá demora, né? O tempo está próximo, o tempo está chegando.
essa pose, essa posição, né? Quer evidenciar, sempre quando fala aquele que criou o céu e a terra, ele está querendo diferenciar dos outros. Olha só, até há pouco tempo ele falou alguns que são de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver e ouvir. As pessoas estão adorando a esses, enquanto o convite que o Apocalipse faz é olhe para além desses pequenos que estão aqui, que têm poder. O capítulo 12 e 13 vai mostrar esse poder. Aliás, no 11 já vai mostrar. Mas existe algo muito maior para qual os seus olhos devem estar voltados. Esse é o chamado que o Apocalipse faz também nesse momento. E ele fala, não vai demorar, né? Que é o clamor constante da comunidade, das comunidades do primeiro século, porque nós estamos sofrendo tanto, porque nós estamos vendo os nossos irmãos sendo mortos, sofrendo pela fome, sofrendo pelo exército, sofrendo pela, pela submoradia, né? Naquele caso, as próprias aberrações às quais as pessoas pobres eram submetidas e hoje no nosso tempo também são. Então o que ele vai dizer à profecia é, olha, não demora, não vai demorar. E daí o que acontece? Daí no versículo de número 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, veja, a sexta trombeta a sexta trombeta evidencia bem isso. Estamos quase lá. Mas o que está para se cumprir? Lembrando, a expectativa da comunidade do primeiro século era qual? Era a libertação do seu próprio jugo. Tudo bem? É disso que ele está falando. Nós vamos nos ver libertos desse jugo, mas não é momento de cruzarmos os braços ou de esperarmos. Vamos ver qual é o chamado para qual agora João é chamado, tudo bem? E o versículo 8 diz então: a voz que ouvi vinda do céu estava falando comigo de novo e diz o quê? E agora a gente tem um revival de Ezequiel capítulo 2, 8 até o 3:3. Ele diz o que para João? Vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Ele vai, no versículo 9, pega o anjo, pega o livro, né? Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então fala: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao seu estômago, mas a sua boca doce como mel. Tomei o livro da mão do anjo, o devorei, na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, no meu estômago ficou amargo. Versículo 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui a gente tem o que? A vocação. Depois, olha só, lá no centro do Apocalipse a gente vai ver a vocação efetiva de João para profetizar. Até então nós vimos, olha, anota, escreve, agora a gente vê um chamado mais específico, semelhante ao chamado de Ezequiel, para o qual é dado um rolo de livro, e Ezequiel toma, e no caso de Ezequiel é doce como mel à boca. No caso aqui de João, veja só que interessante, ele também é doce como mel. A profecia ela é doce no paladar, mas diz que é amarga no estômago. Por que isso? Então, a gente percebe o seguinte, e aí a gente vai ver, parece que a segunda parte da profecia, a gente começa a ver, capítulo 11 vai explicitar por que é amarga. Experimentar, né, experimentar a revelação do livro do Apocalipse, sair daquela situação de incompreensão absurda, mas por que estamos sofrendo? O que está acontecendo? Isso é grandioso para os primeiros cristãos e cristãs. Isso é extraordinário.
Isso gera nos cristãos e cristãs da Ásia Menor um entusiasmo. Então é isso. Sabe quando você se revela? Quando algo é revelado, a explicação de algo é revelado para a gente, a sensação é de uma grandiosidade, uma coisa belíssima. Então é isso, por isso que a gente sofre. São essas forças que estão nos condicionando à dor e ao sofrimento, em alguns casos perseguição, em outros fome, enfim. Só que daí, a partir do momento que você sabe dessa realidade, você experimenta na boca, conforme ela é introduzida, você vai se conscientizando mais disso, né? Ela desce para o estômago, a profecia passa a fazer parte da sua vida, você também sofre consequências, tá certo? Você também sofre consequências quando você abrir a sua boca para falar dessa profecia. Então me disseram, é necessário que você também profetize. Você come o livro para poder falar desse livro, entendem? Só que quando você fala do livro, você sofre as consequências. Quando você vive na perspectiva da profecia, você sofre essas consequências, como a gente vai ver agora no capítulo 11. Por isso ela é doce num primeiro momento, ela entusiasma, mas ela também gera dor, ela também gera sofrimento para o profeta, tá certo? Talvez então eu vejo que essa duplo paladar do livro tenha esse sentido. Tem um aspecto muito importante no capítulo 10, 11. Então me disseram: é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos, muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui é aquela abertura do livro do Apocalipse, que nos mostra o quê? Às vezes a gente pensa só na gente, que a solução de todos os males do mundo se concluirá na solução dos nossos problemas. Esse foi o problema, vamos dizer assim, daqueles que seguiram a Jesus, os próprios apóstolos. Depois que Jesus morre e ressuscita, quando Jesus está com eles, o que dizem os relatos? Qual a pergunta que eles fazem para Jesus? É agora que vai acabar o nosso problema? Será agora que Israel será redimido? Vamos retomar ao poder? Vamos mandar embora os romanos? Era essa a pergunta dos apóstolos para Jesus. E Jesus falou que não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, mas vão, façam discípulos de todas as nações, entende? Então essa abertura, o Apocalipse aqui penso ser muito importante, ele fala conosco também. O convite que ele fez para aquelas pessoas justamente não é o fim. Veja só o que está escrito lá em Marcos também, naquele sermão escatológico de Jesus. O Evangelho de Marcos foi escrito num contexto de guerra, num contexto de perseguição. Jerusalém ainda não estava destruída. Marcos foi escrito lá pelo ano 66. Eu sempre retomo esse tema com vocês. Foi escrito no ano 66, quando ainda não estava destruída Jerusalém, mas estava uma guerra. E muitos diziam: agora é o fim. Agora essa guerra, os romanos vêm, Deus vai proteger Jerusalém e o Messias virá no ano 66 depois de Cristo. Naquele contexto, eles relembram, a comunidade de Marcos relembra as palavras de Jesus, dizendo que, gente, não é o fim. O evangelho ainda precisa ser apresentado para muitos povos e nações. Peço que você leia, se você quiser entender melhor isso que eu estou falando, lá em Marcos capítulo 13. Tudo bem? Quando vocês virem falar de guerra, rumor de guerra, não é o fim. Então, sempre o Evangelho tem chamado, e eu acho isso extraordinário, e aqui no caso o Apocalipse também faz isso, é assim, não pensem que é um fim que vai acontecer agora, daqui a pouco. O papel de vocês não é ficar esperando o fim das coisas, o papel de vocês é qual? É profetizar, é falar, é revelar para as pessoas os males que as aprisionam e a esperança de um novo tempo, de um momento melhor, como devem ser as coisas. Tudo bem? Então, por isso aqui, esse versículo 11 considero também um versículo chave para a compreensão do Apocalipse.
não vai terminar aqui nas 7 igrejas da Ásia. Tem outras línguas, nações, e o resgate da profecia aqui ao falar de reis. Né? Tem outros reis que precisam ouvir essa profecia também. Bom, então a gente passa agora ao exercício profético de João, do João e das igrejas do Apocalipse no capítulo 11. É-lhe dado um caniço, né, uma régua, vamos dizer assim, semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, os que nele adoram. A ideia de medir, tanto lá em Ezequiel, entre os profetas, no Apocalipse, também a ideia de selar o povo e tal, é uma ideia de proteção. Tá? Sempre está ligado a uma coisa muito importante e cara para as comunidades cristãs do primeiro século e para a gente também, que é o seguinte: Deus conhece a gente. Deus sabe quem somos nós. Deus não está apático ao nosso sofrimento. A ideia do profeta medir o santuário, aqui não está falando. Jerusalém já tinha sido destruída no ano 70, o Apocalipse está sendo escrito lá pelo ano 90, né? Então não está falando nada de Jerusalém. Quando ele diz mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, ele está querendo dizer o quê? Olha, mede quem é o povo de Deus, né? Deus conhece. Alguns não fazem parte dessa medida. Quem são? Pátio externo. Não mede, não protege o pátio externo. Aqui é um outro jeito dele falar daqueles selos, tá bom? Dos selos para os 144 mil. Não mede por quê? Porque esses é dado aos gentios. Esses, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Que cidade santa ele está falando? Jerusalém já foi destruída, já tinha sido destruída, não é? Do que ele está falando. Então aqui ele fala justamente, a chave para a gente entender isso é 42 meses. O que é 42 meses? Para quem já leu o Daniel 12, vai ter ouvido uma expressão. 42 meses é 3 anos e meio, não é? Divide 42 por 12, é 3,5. 3 anos e meio. Se a gente pensa que a totalidade na literatura apocalíptica é 7, a totalidade do tempo é 7, se a gente retoma Daniel, em que ele vai usar sempre a expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo, aqui já apareceu em outro momento do Apocalipse 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio o quê? É a metade do tempo, vamos dizer assim. É um jeito genérico de falar assim. Eles vão pisar o santuário, ou seja, a gente vai sofrer, o povo de Deus vai sofrer, mas esse sofrimento não é eterno, é por um tempo, ele é passageiro, ele vai passar. Esse é o significado, o sofrimento também lá no contexto de Daniel e essa parte do Apocalipse tem muito a ver com Daniel. Daniel vivia um momento de extrema opressão, de extrema angústia. O livro de Daniel foi escrito lá pelo final do primeiro século antes de Cristo, na época segundo século antes de Cristo, na época de Antíoco IV. Antíoco IV deflagrou uma perseguição muito grande aos judeus em Jerusalém. Essa perseguição marcou de um modo muito forte o povo. Nesse contexto é que é escrito o livro de Daniel, não é? E o livro de Daniel vai falar sobre aquele que sofre a perseguição. Vejam as imagens presentes no livro de Daniel. É gente sendo lançada para leão, para a cova de leão, é gente sendo lançada em fornalha acesa, é gente tendo que se curvar perante ídolos, é gente sendo impedida de orar para o Deus Criador, entende? É um contexto de extrema perseguição. E Daniel, o livro de Daniel vai dizer o que? Olha, mantenham-se firmes, porque esse sofrimento é por um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, ou seja, é um tempo que vai passar. E vocês vão fazer o quê? Resistir nesse momento de sofrimento. As igrejas do Apocalipse também são chamadas, convidadas a resistir.
Tudo bem? E daí agora então nós vamos para o versículo 3, no qual ele vai falar então, apresentar uma imagem muito forte que traz à memória aí também Zacarias, o livro de Zacarias. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. O mesmo tempo em que o povo de Deus sofre, as profecias agem, os profetas, as duas testemunhas agem, não é? Lembra-se, testemunha? Termo martírios em grego, né? Testemunha quem que é? Testemunha é aquele que dá a vida pela sua profecia. Lembra-se de Apocalipse 2:10, ser fiel até para a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, eles vão testemunhar vestidos de pano de saco. Aqui fala da humildade, da pobreza mesmo daqueles que profetizam. São as duas oliveiras, imagem retirada lá de Zacarias, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, aqui o profeta, quem seriam essas duas testemunhas? Duas testemunhas, são muitas, as imagens de duas testemunhas remetem a Zacarias, na qual é lembrado de Zorobabel, de Josué, líder político e líder sacerdote. Enfim, alguns remetem também a Moisés e a Josué, ou melhor, a Moisés e a Elias. Enfim, aqui o objetivo não é dizer de alguma testemunha específica, o que ele está querendo dizer aqui é do testemunho natural, forte, que a igreja é chamada a dar. Tá certo? Por que duas testemunhas? Porque a ideia de duas testemunhas, ela é fundamental em toda a literatura bíblica. Não existe testemunho de só uma pessoa. Entende? O testemunho de uma pessoa só, na concepção jurídica da Bíblia e da antiguidade, o testemunho de uma pessoa só não é válido. É preciso duas testemunhas para que um testemunho seja válido. Então, por isso aqui a ideia das duas testemunhas, a ideia de um testemunho que é válido, é verdadeiro. E aqui nós vamos ter diversas imagens que remetem a Elias, que remetem a Moisés, que remetem aos profetas em geral. Veja só. Então, você tem essas duas testemunhas. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Lá em Jeremias 5, 14, temos essa imagem, fogo que sai da boca, lembrem-se sempre disso. A palavra que mata, inclusive, né? A palavra que é ofensiva, como a espada, mas nesse caso aqui fala do fogo. E se alguém pretende causar dano aos testemunhas, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que elas profetizarem. Elias, não é? Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, ou seja, Moisés, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos quantas vezes quiserem. Moisés, não é? Então aí você vê o resgate do papel fundamental da igreja, que é o papel profético da igreja, tá? Profético no sentido do que, gente? Não é no sentido de adivinhar nada, adivinhar futuro. Profético no sentido de revelar, de mostrar para as pessoas. A igreja precisa resgatar a leitura dos profetas, Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias, para compreender o significado do significar profeta. Profeta não é o cara que adivinha coisa. Profeta é quem, na perspectiva bíblica? Profeta é a pessoa que mostra para o povo o sentido da história, o sentido da vida. Em geral, o profeta é aquele que denuncia os desmandos dos reis e que anuncia para o povo o caminho que ele deve seguir, de esperança, de força, tá certo? Então aqui nós temos esse resgate do tempo profético da igreja. Então os profetas que se levantam para falar, para anunciar com a mesma força, vocês profetas, né? Você igreja do primeiro século e hoje a nossa igreja, trazendo para o nosso contexto, vocês precisam resgatar a força de Elias, resgatar a força da profecia de Moisés, que se levantou contra o faraó, de Elias, que se levantou contra Acabe.
É o mesmo Espírito que habita em vocês. Agora, o que acontece? Diz o versículo 7. Quando tiverem concluído o seu martírio, o seu testemunho que devem dar, surge um novo personagem, personagem aqui no versículo 7. A besta que surge do abismo pelejará contra elas, contra as testemunhas, e as vencerá, e as matará. Então lembra? É tão doce você poder levantar, erguer a voz, falar, mas isso se torna amargo no estômago, porque o profeta se levanta, mas o profeta acaba sendo morto pela besta. Tá? Então o próximo capítulo é que começa a falar sobre a besta. O dragão, a besta vai lá no capítulo 13. Então, é, mais uma vez, o Apocalipse não é um livro de conto de fadas, é um livro muito realista. Jesus não é aquele que te protege apenas de todos os males no sentido mágico. A mensagem central de Jesus era qual? Aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Ou seja, olha, você vai falar contra o império, você vai falar contra as autoridades judaicas que esmagam o povo e você vai ganhar em troca uma cruz, você vai ser pendurado numa cruz. Vejam só, então isso é amargo também, né? Mas existe algo de tão grandioso nessa mensagem, nessa revelação, que faz com que a gente siga Jesus até a morte, se for o caso. A besta, vamos guardar um pouco aqui, ela vai vencer o profeta, tudo bem? E daí você tem a vitória e a desonra. Versículo 8: os cadáveres ficarão estirados na praça. E da onde? Que praça? E aqui a gente tem, olha lá, da praça da grande cidade. Qual é a grande cidade? Espiritualmente, ela se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Daqui a pouco vai aparecer no Apocalipse uma grande cidade também. E qual é a grande cidade? Veja que aqui ele concentra os sentidos. Sodoma, a cidade que é símbolo absurdo de injustiça, a cidade que é símbolo absurdo de opressão. Aqui a cidade é também chamada de Egito, aquela que escraviza o povo, e a cidade que crucificou a Jesus. Então aqui o que ele. E qual é essa cidade na época de, das 7 igrejas do Apocalipse? No primeiro século. A grande cidade é o título de Roma, não é? A sede do Império Romano. Né? Então, o que ele tá, só que aqui ele não está dizendo assim, os corpos vão ficar. Ele não está se referindo apenas a Roma, ele está falando dessa concentração de sentido. Ele fala espiritualmente, ele está se referindo a todas as cidades que matam os profetas. Lembra que Jesus chorou por causa de Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e que mata aqueles que foram, persegue aqueles que foram enviados por Deus. Então, a grande cidade é também a cidade que mata os profetas. Simbolicamente, espiritualmente, Roma. E o pedacinho de Roma que está em cada cidade, os altares de Roma. Tudo bem? O culto ao imperador, os sacrifícios que são feitos para que o poder do império e para que o poder da economia e para que o poder do exército seja reavivado nas grandes cidades. Então, os cadáveres dos profetas permanecem expostos, ou seja, o profeta levanta a sua voz, o profeta é morto por essas forças essas forças do império. Será esse o fim? Não. Aqueles que matam ainda vão celebrar. Então muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, é um período bem curto. Não se permite que os cadáveres sejam sepultados. Aqui você tem muitas imagens, tá, gente? Você relembra aqui Nero, por exemplo, que lá pelo ano 65
perseguiu, deflagrou uma perseguição muito forte. Ele cita os cristãos, ele usa cristãos e cristãs como tochas para acender as ruas. Ele lança cristãos e cristãs na arena, entende? As crucificações, a gente está acostumado a pensar apenas na imagem da crucificação de Jesus, na qual Jesus é morto e logo é retirado da cruz, mas a crucificação em geral a de Jesus foi excepcional. Morte de cruz naquela época era uma morte que a pessoa ficava 3 dias agonizando e depois dos 3 dias não era permitido que fosse enterrado. O corpo tinha que ficar exposto lá, entende? Então são essas imagens todas que estão presentes aqui. Quem se levanta contra o império sofre esse flagelo e é morto. E o seu corpo fica exposto, tá? Na praça da grande cidade. E fica exposto para que todos vejam aquilo, né? Para alguns, para quem é contra o império, isso é um sinal de alerta, né? Ó, isso que vai acontecer com você. Mas para quem segue a lógica do império é uma festa, gente. Não se esqueçam disso, né? A gente vive numa cultura diferente hoje e a gente pode achar hoje terrível, aterrorizante isso, mas as execuções, até pouco tempo na história, elas eram celebradas pelas pessoas. Elas eram eventos públicos, né? E as pessoas faziam festa no contexto das execuções. E é isso que acontece aqui. Os cadáveres não vão ser sepultados, e o versículo 10, e os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizam festas, enviam presentes uns para os outros. Por quê? Porque aqueles dois profetas, eles atormentavam, né? Eles incomodavam. A profecia, ela incomoda aqueles que seguem a lógica do império, aqueles que vivem a opulência do império, tá certo? Dos nossos impérios também. As coisas que eu estou falando aqui eu sei que incomodam muita gente, não é? Porque tem muita gente que preferia não ouvir. Quando a gente critica a religiosidade que a igreja vive, uma espiritualidade que vira as costas para as pessoas que precisam mais dessa mensagem, isso incomoda muita gente, não é? Isso incomoda quando a gente se coloca junto às pessoas que precisam. E aqui também era isso que acontecia. Quando um profeta é morto, a festa. Alguns festejam, alguns celebram. E aqui a gente vê o termo que eu já falei, técnico, os que habitam sobre a terra, né, ou seja, aqueles que adoram a besta, aqueles que seguem ao império e legitimam, isso eles fazem festa, eles ficam felizes. Será agora o fim? Ainda não. E aí a gente tem essa esperança que vai para além da razão, que vai para além do que os olhos podem ver, no versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, depois desse tempo, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Neles quem? Naqueles que tinham sido mortos, naqueles que tinham sido mortos pela besta, e eles se ergueram sobre os seus pés. Esse tema sempre se reproduz no livro do Apocalipse. Os habitantes da terra se escondem nas montanhas, pedem para as montanhas caírem sobre eles e perguntam: quem pode ficar em pé? Aqui está quem pode ficar em pé. Aquele que levou a profecia, aquele que falou, aquele que resistiu e que foi morto. Ele, mediante de um modo extraordinário, é o que tem vida verdadeira. Vem a vida do Espírito, vindo da parte, penetra neles e eles se erguem sobre os seus pés. Então, aqui nós temos o que? O povo que parecia exterminado, o povo que tem os seus profetas exterminados e que parecia agora acabado, humilhado, se levanta de novo pela força do Espírito de Deus para continuar resistindo. Então é extraordinário. O livro do Apocalipse, nesse ponto, é um chamado extraordinário. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então ele chama para uma vida que vai, o significado, o sentido da vida que está para além daquilo que nossos olhos conseguem ver. A gente está vendo hoje um renascimento do racismo, não é isso? De um modo assim, um renascimento, né? Parece que ele ficou adormecido,
Parece que os racistas estavam adormecidos, mas eles não estavam exterminados, eles estavam escondidos dentro de armários, dentro de, enfim. E agora a gente vê um renascimento do racismo na nossa sociedade, um renascimento do fascismo, não é um renascimento das perseguições, muitas delas feitas pela própria igreja institucional, não é? Mas qual é a promessa, a esperança da profecia apocalíptica? É que aqueles que estão sendo mortos hoje revivem. Eu pergunto para você, quem está mais vivo na história? É Luther King? Martin Luther King? Martin Luther King foi morto, não é? E muita gente comemorou a morte de Luther King, sabiam disso? Mas ele está mais vivo do que os racistas que o mataram. Compreendem? Os mártires, aqueles que deram a sua vida em nome da profecia, eles ressurgem na força do povo. O seu testemunho está vivo na força do povo que se levanta de novo para falar em nome de Deus, o Deus da vida, o Deus da, da justiça. Tudo bem? Então aqui é essa mensagem. Muitos morreram em nome da vida, mas eles ressurgem pela força do Espírito de Deus. Dom Oscar Romero, ele disse isso, né? Pouco antes de morrer, alvejado por um atirador, enquanto celebrava a ceia. Ele que era uma voz aqui da América Latina contra as opressões do seu povo na Nicarágua, ele, antes de morrer, ele falou: eu vou morrer dentro em breve. Eu sei que eu estou para morrer. Tem muita gente querendo a minha cabeça, mas eu sei que vou ressurgir na força do povo que vai se manter fiel, que vai se manter resistindo. Então esse é o chamado que o Apocalipse faz, não é? E fez nas igrejas do primeiro século, aqueles que eram chamados a resistir. E diz o texto que as duas testemunhas ouviram uma grande voz. Ah, antes disso, né, aqueles que se ergueram e aqueles que os viram temeram. Quando aqueles que estão acostumados com a opressão, com a morte, com o uso da violência, veem o povo se levantando, eles ficam com medo. Não é isso? Vejam o que a gente vê aqui no nosso tempo de hoje. Quando o povo se une e se levanta contra os desmandos da violência policial, daí todo mundo fica com medo, não é? Da força do povo. E daí a besta vai novamente querer renovar a sua investida contra aqueles que estão se levantando. Então, sobrevém um grande medo e as duas testemunhas, versículo 12, ouviram uma grande voz vinda do céu dizendo: subam para cá. E eles subiram como uma nuvem e os seus inimigos contemplaram. Então, aqui a gente fala da esperança daquele povo que via os seus profetas morrendo, mas via os seus profetas sendo acolhidos por Deus. Você que luta pela justiça, que luta contra as opressões que nós vemos no nosso mundo. A você é revelada a esperança, a força. Você é acolhido de fato na história por Deus. E diz o texto que naquele momento, então, há um grande terremoto e ruiu a terça parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outros ficaram sobremodo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai e eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, o que é esse finalzinho desse texto, desse versículo 13? Esse versículo 13, ele vai falar do que então, gente? Ele está falando do que? As testemunhas se levantam, as testemunhas se levantam, profetizam e falam, revelam os males e anunciam a esperança para o povo sofrido, e essa testemunha é morta, e essa testemunha se levanta da morte, porque o povo se levanta também mediante a força de Deus e da sua resistência, e isso gera um abalo na história. Então disse assim que
acontece um terremoto. Lembra? Quando Jesus morre, acontece terremoto. Quando Jesus ressuscita, acontece um terremoto. Qual o significado disso? A história está mudando. Alguns morrem, não é? Alguns morrem nessa transformação histórica. Alguns que se levantam para testemunhar acabam morrendo, né? E outros que às vezes não tem nada a ver com isso também acabam morrendo pelos embates, né? Pela violência dos opressores. E agora veja, ao contrário das pragas até o final da sexta trombeta, do capítulo de número 6, na verdade não é o final, a gente ainda está na sexta trombeta, tá bom? Mas os versículos 20 e 21 do capítulo 9, ninguém se arrependia. Ninguém se arrepende apenas por causa da dor e do flagelo. Mas aqui é o único momento do livro do Apocalipse em que há alguma esperança para que alguém se arrependa. E como se dá essa única esperança? A partir do testemunho dos pequenos, né? A partir do testemunho dessas duas testemunhas, desses dois profetas, ou seja, da igreja de Cristo naquele contexto, e eu faço questão de distinguir entre a igreja enquanto instituição e a igreja enquanto aqueles que verdadeiramente se levantam em nome de Deus. Alguns deles não têm nada a ver com igreja, alguns deles estão ligados a movimentos, alguns deles estão ateus, inclusive, mas estão falando em nome de Deus, de Deus, né? Do Deus defendido pelo Apocalipse, enquanto a igreja muitas vezes está do lado da besta. Compreendem? Essa é uma distinção que a gente precisa fazer. A gente não pode ser ingênuo a achar que todo mundo que tem a Bíblia na mão, na verdade, está falando em nome de Deus. Ao contrário, alguns têm a Bíblia na mão e falam em nome da besta. Outros, ao criticarem a Bíblia, estão falando em nome de Deus. Tá certo? A partir do testemunho destes e destas que falam em nome do Deus da criação, que falam em nome da vida, em defesa da vida, que falam contra as opressões, as injustiças, o testemunho deles, a profecia, gera arrependimento. Alguns morreram, outros ficaram sobre modo aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Tá certo? Então é o único ponto de esperança para os habitantes da terra, para os habitantes da grande cidade. A única esperança está na profecia. Entendem? E mesmo assim, o Apocalipse não é otimista. Não vai haver uma conversão de todo mundo. A besta não vai se converter, o exército não vai se converter. O papel que eles exercem vai ter outro destino. O Apocalipse ele é um livro realista. Ele não é um livro ele é um livro que tem por objetivo chamar o povo a resistir contra os poderes opressores. Só que ele não, o único momento em que você vê alguém se arrependendo no livro do Apocalipse é aqui, nesse tempo, nesse momento, tá certo? Então, esse texto que nós vemos hoje, né, capítulo de número 10 e 11, é esse chamado para que a igreja resgate o seu sentido, o seu significado profético no tempo de hoje. Naquele contexto, o Apocalipse renovou o vigor das igrejas da Ásia Menor, de algumas destas igrejas. A gente tem um testemunho persistente de Esmirna, né, na qual 50 anos depois, Policarpo, com 86 anos, vai estar ainda sob essa força, resistindo aos poderes do seu tempo, resistindo à violência, à opressão, à morte. O convite que o Apocalipse faz para nós hoje é esse também. A igreja precisa se abrir para a cidade, precisa falar, precisa profetizar, olhar para o mundo com clareza e revelar para as pessoas o significado disso que está acontecendo, tá bom? As chaves são dadas pelo livro do Apocalipse. A gente vai parar por aqui. Nós temos uma liturgia celeste aqui, do versículo
15 ao versículo de número 19, que fica para a semana que vem também. E por hoje, esse convite. Olhe para o nosso tempo, meu irmão, minha irmã. Olhe para o contexto que a gente está vivendo. Vejam os sinais. Comece a interpretar quem é, quem são os profetas de fato do nosso tempo. Quem são aqueles que estão se levantando para defender a justiça, defender os pequenos? E quem são aqueles que empunham a espada e que matam? Tá certo? Quem são aqueles que acreditam na lógica da violência, na lógica da dor? Quem não são aqueles que acreditam na lógica do mais forte? Entende? Naquela, na lógica dos mais fortes historicamente. Quem é aquele que acredita na lógica do dinheiro? Entende? Que faz as coisas todas em nome do dinheiro. Essa pergunta o Apocalipse faz para a gente no dia de hoje. Para que a gente esteja atento, para que a gente esteja alerta e para que a gente levante também a nossa voz. Esse é o chamado do livro do Apocalipse. Vamos continuar esse diálogo? Vamos conversar? Você tem sugestões, você tem críticas, você tem dúvidas, pontos para acrescentarmos nesse diálogo? Faça isso sobre os diversos meios que a gente pode se conversar, tá certo? Para aprimorar o nosso conhecimento da palavra de Deus. E o meu desejo é que o livro do Apocalipse e que faça sentido para a nossa vida enquanto igreja, que possamos ser igreja também numa perspectiva apocalíptica. Que Deus te abençoe, que você siga na força da esperança. Um grande abraço.